E aí, galera, tudo beleza? Então vamos resolver aqui as questões da prova do TRT da 6ª Região, feita nesse último domingo. A prova aí de analista judiciário, execução de mandato, né, de oficial de justiça. A prova foi uma prova tranquila, galera, né? Caiu aquelas questões que a gente já esperava, sobre controle de constitucionalidade, a questão relativa à competência, direitos sociais, né? Questões que a Carlos Chagas costuma cobrar, regra geral, em provas do TRT. A prova que eu estou aqui é a prova B2 do tipo 1. Na prova de vocês, né? Se vocês não tiverem esse mesmo tipo, pode ser que a ordem esteja aí diferente. Então, primeira questãozinha aqui. Tratava de princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, matéria que a gente falou para vocês que ia cair, né? E de fato caiu uma questãozinha aqui. Então aqui, ó, o voto é uma das principais armas da democracia, pois permite ao povo escolher os responsáveis pela condução das decisões políticas do Estado. Quem faz mau uso do voto deixa de zelar pela boa condução da política e põe em risco seus próprios direitos e deveres, o que afasta a essência do Estado democrático de direito. Falando do voto. Dentre os fundamentos da República Federativa do Brasil, expressamente previstos na Constituição, aquele que mais adequadamente se relaciona à ideia a ser exposta é a... Onde é que estão, galera, os fundamentos da República Federativa do Brasil? Estão lá no artigo 1º da Constituição. Eu só se diva plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Galera, em que tipo de fundamento a gente encontra a ideia de voto? A ideia da cidadania, né? A gente sabe que a cidadania se revela como? Pela capacidade eleitoral ativa, a capacidade de votar, e a capacidade eleitoral passiva, a capacidade de ser votado, né? Então, a letra C, de Clube Náutico Caparibe, né, que traz aí o valor cidadania, é que tem que ser a marcada, é a questão correta, beleza? Então, a 21ª está lá no artigo 1º da Constituição, inciso 3º. 22ª. O Procurador-Geral da República ajuíza ação declaratória de constitucionalidade perante o STF, em face de emenda à Constituição, a qual é julgada procedente com efeitos ex nunc. Nesse caso, letra A, né, cobrando aí legitimação e efeitos de decisão do STF em série de controle concentrado, ADC especificamente. Letra A, a vício de propositura, pois o Procurador-Geral da República não é legitimado para propor a ADC. A gente sabe que os legitimados para a propositura da ADIM, ADC, ADIM por omissão e ADPF são os mesmos. Estão lá no artigo 103 da Constituição. E a gente sabe que o Procurador-Geral da República ele pode sim propor a ação declaratória de constitucionalidade. Então, a letra A diz que não tem legitimação, ele tem sim legitimação. Letra B. A sentença poderá adquirir abrangência erga omnes caso o STF comunique ao Senado e este amplie os efeitos da aplicação da lei declarada constitucional. Não, né, galera? Aquela atribuição do Senado, que está lá no 5210 da Constituição, ela só se aplica no controle difuso. Então, em série de controle difuso, o Senado ele pode pegar uma decisão que tem efeito interpartes e atribuir eficácia erga omnes. Apenas no controle difuso. Porque no controle concentrado, a própria decisão tem eficácia erga omnes, independentemente da atuação do Senado. Então, a letra B está incorreta. Letra C. O efeito da decisão está incorreto, pois no caso de julgamento de procedente ação declaratória de constitucionalidade, o efeito será ex tunc. Essa é a correta, hein, galera? Cuidado, muita gente se embananou nessa questão. Mas Mário poderia modular, poderia não, hein, galera? Vamos lembrar, para modular os efeitos de uma decisão em série de controle concentrado, quais são os requisitos? Artigo 27 da Lei 9868, artigo 27 da 9868. O Supremo, ao declarar inconstitucional uma lei, poderá, por razões de relevante interesse social ou segurança jurídica, e pelo quórum de 2/3, modular os efeitos da decisão. Ou seja, para que o Supremo module a eficácia da decisão, é essencial o quê? Que ele tenha declarado a norma inconstitucional. Se ele declara a norma inconstitucional, ele pode, ato contínuo, modular. Quando ele declara a norma constitucional, ele não pode modular. Lembrem, a declaração de constitucionalidade ela tem sempre efeitos ex tunc. O efeito pode ser modulado na declaração de inconstitucionalidade. Então, o que a questão está dizendo aqui? Ó? Que o Supremo julgou procedente a ADC. Se ele julgou procedente, a norma foi declarada constitucional. Se ela foi declarada constitucional, não há que se falar em modulação. Então, a letra C, né? A letra C, ela está correta, né?
a deconjugada procedente sempre efeitos ex tunc. Letra D. Há vício quanto ao objeto da ação, pois a ação declaratória não pode abarcar exame de emenda constitucional falso, né? A gente sabe que a ADC ela tem como objeto o quê? Leis ou atos normativos federais. Emendas à Constituição Federal podem ser objeto de ADC. E letra E. Para que a decisão tenha eficácia erga omnes, o Supremo deve editar súmula vinculante de jeito nenhum, né? A própria adesão tem eficácia erga omnes já automaticamente. Então, a 22ª também, letra C. 23ª. Um juiz de primeiro grau, ao declarar a inconstitucionalidade de lei em sentença, letra A, pode, tendo em vista de razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, determinar que a declaração tem eficácia erga omnes, ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado. Não, pelo artigo 27 da Lei 9868, quem pode fazer isso são os tribunais, não os juízes de primeiro grau. B. Realiza controle de constitucionalidade difuso, no qual o exame da compatibilidade de uma lei com a Constituição é incidental e relacionado a determinado caso concreto. Essa está perfeita, né, galera? Quando o juiz de primeiro grau julga uma norma inconstitucional, o que é que ele faz? Realiza controle difuso, de modo incidental, diante de um caso concreto. Letra B de bola, tá? Correto. Letra C, deve demonstrar repercussão geral. Não, repercussão geral é requisito de admissibilidade de recurso extraordinário. Nada a ver, né, com a situação aí. D, deve submeter sua adesão ao duplo grau de jurisdição. Não. A declaração de inconstitucionalidade não gera automaticamente duplo grau de jurisdição. As hipóteses estão lá no 465 do CPC, do Código de Processo Civil. E, deve comunicar ao Supremo o teor de sua decisão. Para fins de uniformização jurisprudencial, também nada a ver, né, galera? Então, decisão tranquila, né? Questão tranquila, letra B de bola. 24ª. Está no rol dos direitos sociais, segundo previsão expressa da Constituição, aí não tem mistério, é decorar os artigos 6º e 7º da Constituição, direitos sociais. A letra A fala propriedade e liberdade. Propriedade e liberdade são direitos individuais, galera, e não direito social. Letra B fala felicidade. Galera, a gente tem uma proposta de emenda à Constituição dizendo que o direito à felicidade vai ser um direito social, né? Emenda lá do senador Cristóvão Buarque, mas ela não foi aprovada ainda, né? Então, obviamente, essa felicidade não entra no rol aí. Letra C, fala segurança, saúde e liberdade. Liberdade é direito individual, não é social. D, moradia, alimentação e felicidade de novo, né? A gente já exclui. E letra E, que é correta, alimentação, lazer e proteção à maternidade. Aí, é decoreba pura, né? 24ª questão, letra E. 25ª, compete privativamente ao presidente da República, tem que ler o artigo 84 da Constituição, é lá que a gente encontra as competências privativas do presidente. Letra A, nomear, após a aprovação do Congresso, o ministro do Supremo. Já vimos também, né, galera? Vamos lembrar, quando o presidente nomeia, quem é que aprova? É o Senado Federal e não o Congresso. Então, é sempre assim, presidente nomeia, Senado aprova, não o Congresso. Letra B, celebrar paz, autorizado ou com referendo do Congresso, aí está correto, né? O presidente celebra paz ou declara guerra, autorizado pelo Congresso. Mas se o Congresso estiver em recesso, o Congresso depois referenda. Então, letra B de bola é a correta. C, exercer com auxílio dos deputados e senadores a direção superior da administração federal. Não, né? Não é com auxílio do deputado e senador, é com auxílio dos ministros de Estado, né? Auxílio de ministro de Estado. Letra D, nomear e exonerar ministros de Estado com anuência do Congresso, não, né? Ele nomeia e exonera quando ele quiser, o Legislativo não interfere. E letra E, prestar trimestralmente ao Senado as contas referentes ao exercício do seu mandato, também não há essa previsão. Então, 25ª questão, não tem o que discutir, né? Questão tranquilinha, letra B de bola. 26ª, determina a Constituição que leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Essa regra se aplica no caso de competência, artigo 23, parágrafo único da Constituição. No caso de competência comum. Na competência comum, competência administrativa, você vai ter o quê? Todos os entes da federação atuando conjuntamente. Para que não haja conflito nessa atuação, você tem leis complementares que fixarão normas de cooperação. Artigo 23, parágrafo único, literalidade do texto da Constituição, letra A, competência comum. E a saideira? Em relação à Justiça do Trabalho, analise as seguintes assertivas. Primeira,
são órgãos da Justiça do Trabalho, o TST, o TRT e os juízes do trabalho. Correto, né? São órgãos aí da Justiça do Trabalho, TST, TRT e juízes do trabalho. Lembrar, junta de conciliação não é órgão da trabalhista não, hein, galera? É só TST, TRT e juízes trabalhistas. Segunda, funcionará junto ao TST o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeitos vinculantes. Exato, artigo 111-A, parágrafo 2º da Constituição. O artigo 111-A, parágrafo 2º, traz aí, né, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, a primeira e a segunda estão corretas. E a última, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes de relação de trabalho, artigo 114, inciso 6º da Constituição. Competência da Justiça do Trabalho, julgar a indenização por dano moral material decorrente de relação de trabalho. Não esqueçam, se a ação for manejada contra o INSS, quem julga é a Justiça Estadual. Se for contra o empregador, quem julga é a Justiça do Trabalho. Beleza? Não esqueçam aí de detalhezinho, não. Então, a 27ª, todas estão corretas, né? A primeira, a segunda e a terceira, a letra E, é a que a gente marca. Espero que vocês tenham gostado da prova, galera. Todas as questões a gente abordou no curso da gente, né? Se tivesse um pouquinho de atenção, né, fechava a prova tranquilo. Qualquer dúvida, entre em contato. Um beijo e um abraço.